Tem uma sequência de palestras de espírito, tem uma lá, Espiritismo e Política. Cara, vou escolher essa hoje. É difícil. Mas é uma palestra maravilhosa. E ela me surpreendeu há 20 anos atrás. E eu tenho certeza que ela irá surpreender muita gente hoje, porque o que o Dr. Inácio está falando hoje é algo que já foi dito por outros. Mas vamos lá. Quando a gente pensa em formação dos mundos, como tema espírita, nós estamos falando dos planetas, a princípio. Mundos com relação aos planetas. Se a gente pensar só nos planetas em torno do nosso Sol, já é um bocado de planeta. Mas desses planetas tem um que a gente tem uma simpatia muito grande, que é o planeta Terra. Não é verdade? Porque é a nossa casa. O universo é formado por bilhões de estrelas, ou talvez um número muito maior do que bilhões. Mas para a gente ter uma ideia, pelo menos numérica, vamos dizer que o universo é formado por bilhões de estrelas. Um dos princípios da doutrina espírita é acreditar na pluralidade dos mundos habitados. E eu queria dar uma notícia não muito interessante para vocês hoje, mas vou ter que dar. Tem até uns amigos meus que eu acho parecido, mas nem todo mundo parece, mas todos nós somos ETs. Então, se você acha o seu amigo esquisito e acha que ele parece com o ET, ele não parece com o ET, ele é o próprio ET. Nós somos tão engraçados que quando a gente faz um filme, quando eu digo ser humano, principalmente os filmes norte-americanos, Independence Day 1, e agora eu assisti o Independence Day, acho que é o Retorno, sei lá, uma coisa assim, uma coisa parecida. E eu adoro essa história dos extraterrestres. Óbvio, o extraterrestre sempre é muito ruim, ou na maioria das vezes ele é muito perverso. Eu acho que nós somos extraterrestres mesmo. Porque todo extraterrestre dos filmes, ou a maioria deles, são seres fora da Terra que vêm daqui buscar o que a gente tem de mais precioso, que são os nossos recursos naturais. Vem buscar água, não é? Vem tirar alguma coisa da gente. Pode ver, todo filme de ET perverso, o peste do ET vem buscar o que a gente tem de melhor, que são os nossos recursos naturais. Todo o filme é isso, é o mesmo enredo. Sabe o que é isso? É o nosso inconsciente trabalhando. Nós é que somos assim. Nós somos usurpadores, destruidores, aniquiladores dos bens naturais. A gente faz, aí Freud explica ET. Nós usamos o espelho e chamamos os pobres dos ETs de alguém muito ruim. Eu já tenho outro olhar. A distância entre a Terra e um outro Sol que não seja o nosso é tão grande que só alguém muito evoluído tecnologicamente poderia chegar aqui. Eles existem, os ETs, fora da Terra, mas para eles chegarem aqui, eles precisam de muita tecnologia. E para chegar a muita tecnologia precisa de muito tempo. E o tempo é o instrumento mais perfeito para transformar alguém ruim em alguém bom. O mesmo sistema que existe no universo, dependendo qual seja o ET, o tempo é que nos transforma para melhor. Então, se eles têm tecnologia para chegar aqui, eu aposto que não tem um ET ruim. Porque para eles chegarem aqui, não pode ser um ET bestalhão, bobão. Tem que ser alguém muito desenvolvido intelectualmente. E tem que ter muito tempo de vida. E muito tempo de vida significa evolução. E por mais que esse ET não queira, ele atingiu algo também no campo emocional. O ET não pode ser alguém ruim. Essa é a minha visão. Tomando por princípio a lógica da reencarnação e da evolução dos seres. Quem é atrasado ainda somos nós. Então, quando vocês assistirem
qualquer filme de ET ruim, observe se não parece com um ser humano. O bicho é egoísta, complicado, destruidor, acumulador e não tem pena de ninguém, principalmente dos recursos naturais. O que você sente vendo essa imagem? Eu já perguntei isso a crianças, a adultos, a idosos, que são adultos com mais tempo, com mais janeiros, e são respostas muito diferentes. Mas, no geral, nós caímos numa resposta muito comum. O sentimento é de acolhimento. É a nossa casa. Visto de longe, o planeta Terra é muito bonito. E ele tem uma harmonia de cores que nos faz sentir muita paz, se você olhar com esse olhar. Mas muita gente diz assim, poxa, de longe é tão bonitinho, tão arrumadinho, tão limpinho, mas de perto não é bem assim. Nós sofremos ameaças absurdas com referência à nossa vida, porque o planeta está muito degradado. Muito degradado. A cidade de Paulista tem 100 km². Nos últimos 500 anos, 60 quilômetros se transformou em área construída, urbana e degradada. É um ambiente, mas é um ambiente degradado. Em 500 anos, nós destruímos 60% de tudo que existia aqui. Que coisa horrível. Recife só tem 8% de área verde. 92% foi destruído. Situação pior. Quem foi o ET? Lembre, quem são os ETs que fizeram isso? Nós. De todos os rios de Pernambuco, nenhum. E eu pensei que eu não diria isso nessa encarnação, quando eu estava lá ainda, no umbral, pensando, poxa, tem que voltar, né? Eu não imaginei que eu diria isso nessa encarnação. Nós não temos mais um único rio limpo. Quem aqui tomou banho de rio limpo? Levanta a mão. Não tem mais. O rio que vocês tomaram banho não é mais limpo. Talvez ainda tenha no rio onde vocês tomaram banho trechos de rio limpo, principalmente se esses trechos estiverem próximos à nascente. Mas se esse rio passar por cidades, no mínimo vai ter uma carga de esgoto sem precedentes. Nós vivemos um mundo do nosso tempo e é um mundo com muitas dificuldades. Precisaremos ter esse olhar e esse cuidado. Se preocupar com a nossa casa. É como eu ir na casa de alguém e chegar lá, está tudo sujo. O que é que a gente faz quando a gente chama uma visita? Cuida, limpa. Tem gente que só limpa quando chama visita. Mas o correto é ter um ambiente limpo. Por quê? Porque você se sente bem. Aquela história de chegar no final do ano, pintar a casa, tem uma razão. É uma razão emocional. De estar recomeçando. Mas ao mesmo tempo tem uma razão da própria limpeza do espaço. Imagina chegar aqui no Ceará e ter um cheirinho desagradável. Aqui vai incomodar. A casa está suja, vai incomodar. Então a limpeza é importante e necessária. Mas é só a limpeza das casas? E as ruas? E os bairros? E as cidades? E os estados? E os países? E o que a gente está fazendo com os nossos oceanos? Se tem uma lixeira mundial, oceanos, toda a porcaria está indo para lá. E a gente nem se liga, porque tem a fossa do México, com mais de 14 mil metros de profundidade. Guarda tudo lá. Não é assim. Temos hoje ilhas de lixo circulando pelo planeta, inclusive no Caribe, onde as correntes marinhas do Atlântico Sul e do Atlântico Norte tem um certo ponto de equilíbrio entre as correntes, onde hoje se junta todo o lixo que está espalhado no planeta, jogado nos oceanos. E isso é um prejuízo também sem precedentes. Fora o que nós fizemos num passado bem recente, quando o homem achava pouco e ainda jogava lixo nuclear nos oceanos, em estruturas hermeticamente fechadas, e isso foi jogado no mar. É uma inteligência assim, extraterrestre de baixa qualidade. Porque você guardar material nuclear em estruturas hermeticamente fechadas e jogar no mar, um dia quando isso romper,
Qual será o nosso futuro? Da nossa casa, do nosso oceano, isso entre tantas coisas que estão acontecendo hoje no nosso tempo. Mas o que a gente olha e percebe é que o planeta é isso, é a nossa casa e tem que ser tratado assim. Eu geralmente trabalho com crianças e dou para as crianças um papel para que elas desenhem a natureza. É engraçado, da criança ao idoso, boa parte das pessoas não põe a figura humana no desenho. Põe pássaros, põe um mar, põe um rio, põe uma florzinha, põe tudo, menos o ser humano. E quando põe o ser humano é contemplando, é sendo dono, é proprietário. Você pergunta, o que tem a ver o ser humano aqui? A maioria, no nosso tempo, não enxerga o ser humano como natureza. É como se nós fôssemos a parte, e tudo que está aí é propriedade da gente. E que tudo a gente pode usar, tudo a gente pode utilizar sem a mínima preocupação. Quando não existiam os satélites, quando a gente não sabia que a Terra era redonda, quando nós não sabíamos dos detalhes que hoje nós temos através de equipamentos tecnológicos que nos dá em tempo real a geografia do nosso planeta, a gente pensava que tudo era infinito. Tudo que era natural era infinito. Então imaginemos o seguinte, alguém que destruía 300, 400 anos algo aqui em Pernambuco, não imaginava o tamanho do planeta e nem imaginava que tinha tanta gente destruindo. Então a ideia que a gente tinha é que aquilo era infinito, que a gente estava só tirando um pedacinho e se aproveitando, sem se preocupar com a grande maioria, porque a gente nem entendia. E hoje, que a gente tem a precisa informação dos erros que nós cometemos. E por que você está falando isso, Fábio? Porque o Espiritismo nos chama essa atenção. Que o planeta é a nossa casa. E se a gente destrói o planeta, nós estamos encurtando ou problematizando o nosso futuro. Porque os nossos netos, bisnetos, seremos nós. Tem gente que diz assim, não, eu cuido do meio ambiente para as novas gerações. Ô Pedro Boy, tu é o quê? Na próxima encarnação é tu mesmo. Eu sou, talvez, o meu bisavô. Ou o meu tataravô. Olha de novo aqui. Então a gente planta para colher. Ninguém não vai colher outra pessoa, não. Quem colhe é a gente. Mas vamos lá. Vamos ler essa frase. Os seres humanos vieram de outro planeta. Eu não falei, gente, que a gente ia ter. Oi. Ó, os seres humanos vieram de outro planeta, não da Terra, segundo o livro. Tem um livro que diz que a gente veio de outro planeta e não daqui. Eu pensei a primeira vez que eu li essa frase que eu estava falando de Exilados de Capela, um livro espírita, Exilados de Capela. Não, na verdade é um pesquisador americano chamado Dr. Ellis Prata. Ele diz que na verdade a raça humana não veio do planeta Terra. E ele tenta provar isso, é um ecologista, ele tenta provar isso da seguinte forma: 250 genes humanos não estão na natureza da Terra. Não tem nenhuma ligação à natureza da Terra. Isso é o que ele diz. Significa que parte de nós, fisicamente falando, não está no planeta, nunca esteve. Nós viemos de fora. Fisicamente, a estrutura também veio de fora. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu também fiquei assim. O que tem a ver isso? Não consegui entender. Deus é tão perfeito, apesar da nossa falta de capacidade de compreender as verdades vindas do Criador, e é natural, porque nós somos crianças diante disso tudo. É que dizem que tudo foi feito em quantos dias? Em 6 dias, e no 7º Deus descansou. Porque realmente eu concordo que ele tem que descansar mesmo. Porque o que ele fez em 6 dias, mesmo sendo Deus, não é moleza não. E eu vou provar isso aqui a partir da ciência. Se Deus tivesse feito assim, ele tinha que descansar da forma que a gente imagina o descanso da história, que é 6 dias trabalhando e um para descansar. Ele não teve tempo de respirar. Porque o que foi feito em 6 dias tinha que parar depois de cair tudo para descansar. Mas na verdade o descansar de Deus é que depois que ele fez tudo, o descansar é: eu não preciso mais nada influenciar nem intervir, porque agora as coisas andam só. O Criador é Pai e não um manipulador de marionetes. Deus seria um manipulador de marionetes se até hoje ele estivesse brincando com a gente.
Aí a gente não teria livre-arbítrio, e aí ele nunca descansaria da gente. Ele descansou quando ele terminou a obra, ele disse, pronto, agora está no piloto automático. E um sujeito chamado ser humano que vai nascer terá livre-arbítrio, e aí por si só, por leis naturais, irá se adequar até atingir aquilo que todo mundo deseja, que é a paz. Mas a paz se constrói a dia a dia, e um dia a gente chega lá, inexoravelmente, como diz a música, a gente vai chegar lá, certo? Mas vamos lá. Esse pesquisador diz que parte da nossa parte física não está no planeta, não consegue encontrar nem seres vivos, nem minerais. Então está fora daqui do planeta. Será que ele tem razão? Na verdade, o ideal seria aqui eu ter um apontador, não vai me ajudar muito. Mas no centro dessa espiral está o planeta Terra. Não pense que vocês estão míopes. É porque a imagem está distorcida mesmo. Eu pensei que eu estava pior da visão. Não é possível, né? 4,5 bilhões de anos atrás surgia o planeta Terra. Obviamente, outros planetas surgiram assim. Qual é a teoria do surgimento dos planetas? Uma estrela muito nova, que ainda está em processo de adaptação ao seu espaço georreferencial no universo, no espaço. Por uma explosão, solta pedaços desse Sol, essa é a teoria, que depois, pela força gravitacional dessa estrela, continua girando em torno dessa estrela. Assim surgem os planetas. Bolas, vamos chamar assim, massa incandescente ainda dessa estrela, que com o passar do tempo vai esfriar, até que um dia tenha uma crosta, tenha solo, para que um dia, em tese, exista água, se for o caso de um planeta que precisa de água, para que a vida surja no planeta. Resumindo, bem rápido, o planeta seria isso, um pedaço de uma estrela, que parte dela surge da estrela, mas vai ficar circulando esse corpo de massa absurda, que é a estrela, não podendo disparar no universo, no espaço, porque a força gravitacional segura, e fica girando em torno desse Sol. Nós, planeta Terra e todos os outros planetas. Dependendo das condições ambientais, poderá ter vida da forma que a gente conhece, ou poderá ter vida de outras formas que a gente ainda não conhece. Aqui, a vida depende de uma estrutura chamada carbono. Talvez em outro planeta a estrutura não seja essa e o ET de lá seja um ET diferente da gente. Só isso. Mas vida no universo é matematicamente provada. Achar que não existe outros planetas no universo habitados e com seres vivos é matematicamente uma ignorância absurda. Assim dizem os cientistas e eu concordo com eles. Achar que Deus fez o planeta Terra, colocou aqui, em torno desse Sol amarelinho, olhar para esse céu de bilhões de estrelas e achar que as estrelas foram feitas só para que o poeta pudesse preparar o seu poema, é dar a essa dimensão uma redução que só o ser humano pode fazer. O universo é vivo. Nós somos apenas um pontinho de uma poeira cósmica. E aqui tem essa vida toda. Então é importante a gente entender que para nós espíritas, mundos habitados é um fato. É um fato. Não é algo que a gente descobre. Pelo contrário, é ponto importante até para você dizer, eu sou espírita. Porque eu acredito que não só a Terra é habitada. Não estou falando aqui de mundo espiritual. Eu estou falando ainda de mundo material, planeta, um ET, uma antena e tudo. Se a gente for falar dos mundos habitados no campo espiritual, aí a infinitude é muito maior. Aí não dá nem para a gente fazer uma mensurar. Estou falando ainda no campo físico, mais denso, da matéria nas condições próximas do que nós temos aqui. Pois bem, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra era incandescente. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Jesus já era o responsável pela Terra. O tal Jesus é velhinho, né?
Porque um sujeito com 4,5 bilhões de anos é um espírito muito evoluído. Eu sempre digo, quando Jesus reencarnou, ou melhor, quando ele encarnou, para dar o exemplo, até a hora que ele foi crucificado, alguém disse assim: rapaz, botaram um espírito de luz, evoluído, numa gaiola. Eu vou mais longe. E eu falo aqui para os biólogos, fica mais fácil, né, de compreender. Jesus, quando encarnou, ele se transformou numa ameba, numa gota d'água. Reduziram o espírito de 4,5 bilhões de anos num corpo físico para ele poder se manifestar aqui. É muita caridade da parte dele, porque ele é tão amplo que ele se colocou à disposição de encarnar. É pegar um espírito dessa envergadura espiritual e colocar numa condição tão fechada que eu comparo uma ameba numa gota d'água. Uma gota d'água com uma ameba é uma coisa, é um oceano. Mas mesmo assim, não é uma gaiola. A gaiola ainda é um espaço amplo para as condições que deram a Jesus. Mas na verdade ele se colocou nessa possibilidade porque ele sabia da importância de estar entre nós. Por isso que Jesus estava ali fisicamente, mas tinha uma visão do todo. Lembra quando ele disse para João Batista, quando foi batizá-lo? E ele disse assim: João, entre os nascidos de mulher, quer dizer, os encarnados, tu és o maior. Quer dizer, ele conhecia cada um dos espíritos encarnados, que aproximadamente eram 250 milhões de seres humanos só na Terra. A Terra era pouquíssimo habitada. Há quem diga que Jesus viveu um pouco. Minha avó sempre dizia: meu filho, eu tenho uma pena de Jesus. Jesus só viveu 33 anos. Gente, eu não queria discordar da minha avó, mas Jesus viveu muito. Naquela época, morrer com 33 anos, apesar que ele foi assassinado, significaria morrer hoje com 90. Porque ninguém passava de 30, 33 anos. A vida média, naquele período, com a baixíssima tecnologia em saúde, era isso. Morria de uma queda, morria de uma infecção, morria de qualquer coisa banais que no nosso tempo cirurgia resolve, vacina resolve. Então nós estamos falando em outra época da humanidade. Naquela época os espíritos reencarnavam e desencarnavam muito rapidamente. As reencarnações eram curtas. Hoje as reencarnações são bem mais longas, né? Meu avô mesmo é um exemplar diferenciado. Seu Tonton chegou a 107 anos e quase rola a morte, mais uns 10. Por quê? Porque as condições humanas melhoraram para isso. Eu estou dizendo que a qualidade de vida é a que a gente deseja, mas melhoraram. A Terra era incandescente, gente, girando, e a Terra por muito tempo ficou sob condição incandescente. Dos 4,5 bilhões de anos, você vem de trás para frente. Quando chegou em 100 milhões de anos, de 4,5 bilhões, quando chegou a 100 milhões de anos, os primeiros seres começaram a surgir na Terra, no meio ainda microscópico. Contam os cientistas que dilúvio foi nesse tempo, porque a Terra deve ter sofrido um impacto muito grande de um cometa ou algo parecido com isso, um asteroide, né? Que sua base era a água, e esse choque entre o planeta e um grande asteroide, um exemplo, fez com que a água chegasse na atmosfera dessa estrutura que ainda girava no universo. Só que a água ficou num formato que não era líquido, porque como a Terra era incandescente, mas já existia uma massa e consequentemente existia uma atmosfera, mas existia uma atmosfera mínima, mas existia uma atração muito forte ao centro do planeta. Quando esse meteoro atingiu, essa água se desfez e de forma vapor começou a formar o que a gente conhece hoje, a atmosfera. Com o esfriamento de milhões de anos, começou a condensar o processo de chuvas. Dizem os cientistas que foram 600 milhões de anos chovendo. Porque ela chovia, a água subia para a atmosfera mais distante do planeta,
esfriava próximo ao o espaço, voltava em forma de chuva antes de tocar o solo. De novo voltava à condição gasosa, voltava e ficava fazendo esse movimento. Essa chuvinha durou 600 milhões de anos. Isso é o que diz o cientista. É aquele Deus fez tudo em 6 dias. Foram 6 eras e não 6 dias. Só que para Deus uma era que pode ser de milhões de anos equivale ao quê na eternidade? Talvez uma forma mais humana de querer entender: dias. Para mim hoje, com conhecimento espírita, eu diria milésimos de segundo. Cada era durou milésimos de segundo em relação à eternidade. Mas para o homem que recebeu naquela época do Velho Testamento a informação da espiritualidade, chamou de dias. Então foram 6 eras. E elas duraram um tempo razoável. Isso tudo foi acontecendo para que o planeta fosse se preparando para um futuro promissor. Quando nós chegamos aqui a mais ou menos, deixa eu ver, que está mais fácil, dos 100 milhões de anos, quando nós chegamos, ou melhor, a 800 milhões de anos, quando nós chegamos a 500 milhões de anos, apareceram os primeiros peixes, que está ali o tubarão. Depois, a 420 milhões de anos, apareceram as primeiras plantas. Depois, os primeiros anfíbios. Depois, os insetos, ainda nessa parte amarela. Depois, os répteis. Depois, os mamíferos. Quando chegamos a 180 milhões de anos, as primeiras plantas no solo. A crosta já tinha condição de ter solo e plantas. Quando nós chegamos aos 150 milhões de anos, apareceram os dinossauros. O que é interessante é que quando nós estávamos a 65 milhões de anos, se aproximando do nosso tempo, um outro meteoro atingiu o planeta. Deus, na sua elaboração, é fantástico, porque esse planeta que chega até o Tiranossauro Rex ali, esse planeta não cabia o ser humano. Era um planeta hostil ao ser humano, sob diversas condições. Aqui cai um meteoro no Arizona, que é conhecido como o Grande Impacto. Tudo que foi construído, basicamente foi destruído. A lei de destruição está no Livro dos Espíritos, cabe muito bem aqui. Aparentemente o planeta foi de novo destruído. Mas era um planeta que já tinha solo, era um planeta que já tinha estabilidade, era um planeta que já tinha atmosfera, já era um planeta que tinha vegetais, animais, já era um planeta que tinha estabilidade, principalmente da crosta. Lá vem um meteoro, a pancada foi tão grande no Arizona que abriu uma cratera, que se você estiver na cratera você não sabe o que está nela, de tão grande que ela é. Você consegue perceber ela fora do planeta. E eu tenho informação que parece mentira, mas não é. Um pedaço desse meteoro, há 65 milhões de anos atrás, um dos pedaços, porque quando ele bateu na crosta, foi tão forte a pancada, que pedaços dele voltaram para o espaço. Mas antes de sair do planeta, a gravidade puxou, e o planeta foi girando nas próximas 24 horas, e os pedaços foram caindo em vários pontos do planeta. Sabe onde caiu um? Se você disser que é no Jangue, é por isso que é tudo esburacado, eu vou dizer que é mentira. Eu era secretário de Meio Ambiente, fui chamado para uma reunião esquisita. Ministério Público Federal, há 2 anos atrás. Eu recebi uma notificação, não sei o que tem a ver, Ministério Público Federal, e era sobre a Poti, aqui em Maria Farinha. Eu vi o conteúdo mínimo e fui para a reunião do Ministério Público Federal. Lá tinham 2 caras esquisitos, porque professor universitário é esquisito. E dessa área, geologia, geomorfologia, planetária, aí eu vi, gente, eram 2 ETs. E eu sentei lá naquela minha cara, achando tudo engraçado, eu disse, esse cara é mais esquisito. Aí sentei, chegou um ET de terno, né, que era o procurador, né. Sentou lá para conversar com a gente e disse, olha, tem aqui um processo, e tinha um representante da Votorantim. Eu disse, o senhor é secretário? Eu disse, sou. Nós temos um assunto muito importante. Há 65 milhões de anos atrás, um meteoro atingiu o planeta Terra. Eu digo, meu irmão, me chamaram para uma conversa de doido aqui. E um pedaço desse meteoro caiu aqui em Maria Farinha. Eu juro que eu não acreditei. Mas eu tenho que ouvir brincando. Não é que caiu mesmo?
E esse pedaço de meteoro, isso aqui tudo era oceano, mas esse pedaço caiu exatamente próximo a Maria Farinha, e é por isso que o calcário nessa região não está na 7ª ou 8ª camada, está em cima. A pancada foi tão violenta que toda a estrutura de baixo das camadas estabelecidas foram para cima. E um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e outro da Universidade da Colômbia, dos Estados Unidos, descobriram isso aqui. E entraram com uma ação no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, para que a Poti pare de funcionar. Como ela deixa micharia no município, eu fui logo a favor. Disse, não, vamos acabar com a Poti. Não deixa nada mais. Mas tirando a brincadeira de lado, o mais importante é que nós temos aqui um sítio arqueológico, geológico, do único ponto do hemisfério sul, onde há o registro perfeito de onde caiu um pedaço desse danado desse meteoro. E aqui, Paulista tem de tudo, até meteoro. Pois bem, aí final das contas, aquela conversa toda, e eu pensando no processo, né, de que coisa. Isso é tão forte que quando os americanos, na década de 60, deram uma passadinha por aqui, depois da Segunda Guerra, porque eles fizeram uma base aqui em Natal, mas eles circularam pelo Nordeste brasileiro, os americanos descobriram que nós tínhamos calcário à flor da terra. E para fazer cimento nos Estados Unidos, eles tinham que fazer perfurações altamente arriscadas de mais de 1 quilômetro de profundidade para tirar calcário. E aí eles ajudaram a gente politicamente para que a gente ocupasse boa parte da região metropolitana do Recife com habitacionais populares sobre as cabeças de calcário. Porque aí a gente não pode mais depois tirar esse minério. Foi uma ação política. Nos estimulou a construir numa perspectiva de nos impedir no futuro de produzir, enquanto eles tinham o controle do cimento do mundo naquele período. Hoje a gente consegue ter competitividade. Mas vamos lá. O meteoro destruiu quase completamente o planeta, matou todos os dinossauros, menos a nossa lagartixa, estou brincando, mas matou tudo. O planeta se refez. Vou dar um exemplo. Você toca fogo numa mata. Por mais que ela sofra, se ninguém mexer mais nela, daqui a algumas décadas ela se refaz. A natureza tem essa resiliência, essa capacidade. Pois o planeta se refez para uma coisa que viria mais à frente. Uma coisa mesmo. Porque vamos lá. Quando chegamos a 65 milhões, nós tínhamos o Himalaia e todas as montanhas rochosas prontas. Quando chegamos a 30 milhões, nós já tínhamos os mamíferos gigantes, os macacos. Quando nós chegamos a 28 milhões, nós tínhamos todos os Alpes do planeta. E quando nós chegamos a 2 bilhões, nós tínhamos todos os cânions criados no mundo, porque nós tínhamos todos os rios prontos. Quando nós chegamos a 10 milhões, depois dessa história todinha, surge um bicho chamado o ser humano no planeta. Se toda a evolução do planeta fosse da minha ponta do nariz, a ponta da minha unha, que foi cortada ainda há pouco pela manicure, então a unha é menor ainda, o homem chegou no planeta, depois dessa história todinha dos 7 dias que Deus criou o planeta, o homem chegou no último segundo das 24 horas do último dia. Que Deus descansou, não foi nem o 7º dia, foi o que Deus descansou. Nós chegamos no último segundo, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos a 10 milhões, só que há 10 milhões de anos atrás, o homem e o macaco não tinha diferença nenhuma, a diferença jogasse na parede, quem gritasse era o homem. Homem, nas condições que nós mais ou menos entendemos, só tem 1 milhão de anos. E homem civilizado, organizado, socialmente, só há 40 gerações, 4 mil anos. Algumas outras civilizações, como os chineses, são mais organizadas. Mas tirando a média do planeta, nós teríamos 40 gerações só. É por isso que eu acho que a gente é até bonzinho. Porque a gente tem muito pouco tempo na Terra. O que me preocupa não é isso. O que me preocupa vem agora. Em 1804, faltava pouco tempo para o Espiritismo surgir, aproximadamente 53 anos. O Espiritismo surgiu, foi um dia desse. Nós só tínhamos 1 bilhão de seres humanos na Terra. Só.
dessa data até 1927, são 123 anos, nós só crescemos 100%. Em 123 anos, nós crescemos, está aqui, ó, 1927, nós crescemos 1 bilhão a mais. O que foi que aconteceu? Olha, quando vocês encontraram um biólogo, deu uma tapa nele, a culpa é dele. Foi essa raça, eu sou biólogo, esses pestes, fizeram com que o planeta ficasse empestado. Porque nós desenvolvemos exatamente nesse período que teve mais tecnológico em termos de saúde no planeta. Através do estudo da microbiologia, desenvolvemos as vacinas. Pronto, desgraçou tudo. Agora a gente nasce e sobrevive muito mais tempo. Vacina. Sem contar outras ações que foram desenvolvidas, que são correlatas e que deram maior condição de vida. Em 123 anos, toda a humanidade conseguiu, em 123 anos, tudo foi construído, dobrar. Vamos lá. De 1927 a 1959, 32 anos agora, nós aumentamos mais 1 bilhão. Chegamos a 3. 15 anos depois, em 1974, 2 anos depois que eu nasci, agora você já sabe exatamente a minha idade, nós aumentamos mais 1 bilhão. De 1974 a 1987, nós aumentamos mais 1 bilhão. 13 anos. De 1987 para 1999, mais 1 bilhão. 12 anos para aumentar 1 bilhão. De 1999 a 2011, mais 1 bilhão em 12 anos. Agora, a cada 12 anos, nós crescemos 1 bilhão. O negócio agora pegou. Antes a gente morria, nascia, morria, nascia, morria, nascia, e voltava. Nosso lado devia ser uma agonia da moléstia, a turma chegava lá, vai embora, volta para cá, o cara voltava. Porque assim, era muito rápido, meu amigo. Agora não, agora a gente fica aqui atazanando a família, os amigos, aperreando aqui na terra. E pior, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente passa mais ou menos no mesmo tempo. Meu avô passou 107 aqui, ele lá ele não vai passar o mesmo tempo não, só vai passar 106. Aí ele vai passar 106 anos lá, depois ele volta. O funil está mais apertado porque a gente passa mais tempo lá. Só que desde que o planeta é planeta, nós temos 36 bilhões de espíritos querendo reencarnar, gente. É uma conta doida. Lá atrás a gente reencarnava, voltava, a gente aprendia muito pouco. Porque a gente passava muito pouco tempo, ficava indo, voltando. Então, 250 milhões aqui, 250 milhões e 36 bilhões esperando. Pensa na fila. Aí quando 250 voltava, 250 vinha, só que não é assim. Mas era muito mais repetitivo. Agora nós temos 7,3 bilhões nesse momento encarnado. E eu comparo a gente com gafanhoto. O ser humano tem um perfil de gafanhoto. Eu vou explicar por quê. Gafanhoto em ambiente desequilibrado. Com todo respeito aos gafanhotos. Porque gafanhoto só destrói tudo quando não tem um predador, quando não há equilíbrio. Mas vamos fazer uma comparação perversa com o pobre do gafanhoto. Nós somos ETs. Porque é o seguinte. Em 1804, o planeta estava primeira. Tinha um bocado de ser humano, tinha 1 bilhão de ser humano, mas o planeta estava primeira. As matas conservadas, na sua grande maioria, os rios limpos, nós não comíamos porcaria, nós não tínhamos galinha demais, vaca demais, boi demais. A gente não tinha essas porcarias todas, não tínhamos a monocultura firme, como um processo de enriquecimento de uma minoria. Não tinha essa zona que está aí. Em 1804, a coisa estava muito bem, obrigado. A gente só morria rápido, mas estava tudo muito bem. De 1804 até 1974, nós destruímos 50% de toda a biodiversidade do planeta. Nós conseguimos destruir em menos de 200 anos tudo que Deus fez em 7 dias. Nós detonamos 50%. Tudo que a humanidade fez para trás, nós em 200 anos, detonamos e não nos apercebemos. Eu estive na Alemanha, os alemães cheios de onda do meu lado, se vê alemão aqui não fica com raiva de mim.
principalmente desencarnado. Eu não estou vendo aqui nenhum encarnado, mas você tem, mas desencarnado pode ter muito. Não fique me obsidiando por isso. Mas estou eu lá na Alemanha, conversando com alguns alemães, e eles dizem, não, porque no Brasil não há uma cultura de preservação. Vocês não cuidam da Amazônia, não deixei nem terminar a Amazônia. Eu disse, meu amigo, eu saí sobrevoando a Alemanha, de Berlim a Frankfurt, que é um espaço razoável, obviamente de Frankfurt para Munique é pertinho. Eu fiquei procurando as matas de vocês, onde é que estão. Mas eu também estive na Europa e em outros países, passando por cima, óbvio, e também procurei essas matas, essas florestas. Vocês destruíram tudo, e agora é que a gente consegue? O conforto de vocês tem que ser mantido com o nosso sofrimento, sem vocês darem contribuição nenhuma, sem vocês se comprometerem com nada. Óbvio, os governos hoje da Alemanha e outros países até se comprometem, porque sabem que se não se comprometer, o fim está perto. Mas eles fizeram o mesmo. É muito bom ser bom no bom, difícil é ser bom no ruim. Então o que está acontecendo aqui hoje, e isso não deve ser o exemplo para ser seguido, nós estamos fazendo parte do que eles já fizeram. Eles estão bem porque eles sempre usurparam dos outros, da matéria-prima dos outros. Você vai para Portugal, Portugal é desse tamanho, 10 milhões de portugueses, aí você vai comer uma manga, Brasil, vai tomar um café da África, é assim, tudo que não produz nada. Peraí, produz sim, azeite. Mas, tirando a brincadeira, em termos de se eles dependessem só do país deles para se alimentar hoje, a Inglaterra, se dependesse dela sozinha para se alimentar, para viver e tudo ter, nenhum deles. Porque matéria-prima, ou melhor, recurso natural escasso no mundo, a gente encontra ainda algo no Brasil e em outros poucos países do mundo. Só que isso não pode ser para a gente, principalmente para nós que somos espíritas, como um instrumento de, então está tudo bem nada, a situação é dificílima, e aí tem que acordar para isso. Vamos lá. Em 2015, já passamos, nós teremos 7,3 bilhões, em 2030 seremos 8,5 bilhões, em 2050, boa parte das pessoas que estão aqui não estarão, seremos 9,7 bilhões. Viu que eu falei que vocês vão desencarnar? Nem perceberam, eu falei muito rápido, tá bom, vou repetir. Em 2050 seremos 9,5 bilhões. Boa parte das pessoas que estão aqui não estarão. Não entenderam? Gente, não é bem assim. Vocês vão estar assim. Reencarnados. Talvez. Certo? Mas que vamos estar, vamos. Mais cedo ou mais tarde a gente volta para esse negócio que a gente está criando para a gente. Como é que a gente pode pensar em solidariedade se a água no mundo não está distribuída, Mário, de forma democrática e humana? Humana no sentido do melhor da palavra. Enquanto a gente bebeu água hoje, que já não é uma água boa, é uma água dentro de uma garrafa azul. A água dentro de uma garrafa azul. Não fique se gabando que você bebe água, não. Você já bebe água dentro de uma garrafa azul. Essa água, inclusive, mata, dependendo da contaminação que nela estiver. Tem gente que está morrendo e nem sabe por quê. Mas como a gente não tem medo da morte, desvia a cabeça. Mas o mais importante é o seguinte: em 2100 seremos 100 bilhões de seres humanos. Alguns pesquisadores dizem que nós vamos estabilizar entre 15 e 19 bilhões. Mas isso é uma projeção ainda científica. E o planeta tem água para tudo isso? Tem. E o planeta tem alimento para isso tudo? Tem. Sabe o que o planeta não tem? Solidariedade de verdade. Nós seremos obrigados a se amar. Porque a nossa sobrevivência vai depender do outro, que pode estar do outro lado do planeta. O coração do mundo, o padre do Evangelho, chama-se celeiro. O Brasil pode e tem condições de ser realmente celeiro do mundo. Já é, mas para poucos, rico e sem vergonha. Porque quando eu vejo o agronegócio no Brasil fazer um comercial babaca feito esse, dizendo que a laranja, não sei o que, na conversa, presta atenção no comercial, vê quantas pessoas eles empregam, presta atenção na quantidade de hectares utilizados e quantas pessoas são empregadas. Mas vou mais longe. Um país que produz o que não come, é como dizem os chineses,
é um país pobre. Nós não produzimos o que comemos. Quem que gosta de soja aqui, levanta a mão. Soja. Gosta de soja, levanta a mão. Mentirosa. Levanta a mão, quem gosta de soja. Agora, quem dos que gostam de soja come diariamente, na sua ração, soja? Eita, só sobrou um pobre aqui, uma só. Engraçado, nós somos o maior produtor de soja do planeta. Para quem? Para atender a quem? Aí diz, não, mas o superávit primário é com a gente. Nós somos os maiores produtores do mundo. Certo. Em detrimento de quem? Para quem? Não alimenta o mundo. Alimenta os ricos, que não tem como produzir soja aonde esfria e neva. Isso é solidariedade? Isso é política séria? É nada. Um planeta desigual não poderá ser uma casa. Porque diz um ditado popular, que na casa onde falta o pão, todo mundo grita. E ninguém tem razão. O ditado popular está certo. Então vamos lá. Como o nosso tempo sempre é muito covarde, isso aqui cabe no seminário, claro. 50% do crescimento da população do planeta até 2050 vai se concentrar em 9 países: Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos. Por que eles crescem tanto, hein? Indonésia e Uganda. Qual é a implicância com os Estados Unidos? Quem cresce, cresce. Isso é um cálculo. E quem cresce, produz. A China, quase tudo que produz fica na China. Se prepare com a China, viu? Vai tomar conta do planeta mesmo, não tem que segurar mais não. Porque eles entenderam a lógica. Que eles podiam crescer, mas eles tinham que produzir para eles mesmos consumirem. É a autonomia. Mas vamos lá. 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais até 2050. A nossa sociedade demora a morrer agora, a culpa é de vocês. E cada vez mais fica mais velha. Natural, nós vamos ficando velhos. Velho mesmo, o tema é velho, nós estamos envelhecendo. Isso é normal. Só que chega um momento que a gente não tem mais como produzir, porque nós já fizemos a nossa parte. Tem gente que chama o idoso ou o aposentado de inútil. Inútil é que diz isso. Porque na verdade nós já produzimos de todas as formas possíveis. Chega uma hora que a gente precisa parar de produzir dessa forma. Mas isso gera uma necessidade de intervenção para não ter caos. É o caos da Previdência, que a gente vê aí. Se prepare, é outro problema, a gente tem que saber lidar com isso. 41% da população da África tem menos de 15 anos. A África deve ser responsável por mais da metade do crescimento da população do planeta até 2050. Entre 2000 e 2005, e de 2010 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos caiu mais de 30% em 86 países. Isso aqui não é a Feira de Paulista lá em Paraty, não. Isso é Lagos, na Nigéria. Dá para ter uma ideia, né, do adensamento. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, não vale rir não, viu? Tirar selfie no Brasil é fácil. Basta você pegar um celular, pegar sua família com mais ou menos 4 ou 5 pessoas e bater uma foto. Até cabe no selfie, né? Agora imagine um indiano tentando tirar uma selfie diante do rio, assim, Ganges. Como é que o pobre vai tirar essa selfie? Se é a família dele. Isso são os mais próximos. Então imagine o que é o adensamento populacional no planeta hoje. Isso significa que a gente precisa pensar naquilo que a gente, quanto ser, e a espiritualização leva a gente a pensar no outro. O que é que a gente está fazendo do nosso planeta? Hoje não vai dar tempo não. Para fazer uma cerveja, quem gosta de cerveja levanta a mão. Tenha medo não, Mário Jorge não vai recriminar não. Pronto. Eu também gosto. Eu acho que cerveja, assim, se a gente bebesse bem pouquinho era ótimo, né? Principalmente na praia, com calor, né? Cerveja faz mal quando passa do limite. Mas como tudo na vida. Mas para produzir 1 litro de cerveja, você precisa gastar 5,5 litros de água. Para produzir arroz, 1 quilo, 2.500 litros de água. Para fazer 1 quilo de manteiga, para a vaquinha ficar feliz e produzir leite, 18.000 litros de água. Para fazer 1 quilo de leite, você precisa de 712 litros de água. Para fazer 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. 1 quilo de batata, 132 litros de água. Carne de boi, 17.100 litros.
Banana, 499 litros. Para fazer 1 quilo de carne de frango, 3.700. Quem é o vilão? Fantástico, né? Eu estou quase concordando. Mas o vilão é o frango. É a proteína de maior consumo no planeta. Porque carne de boi, vai para a Europa procurar 1 quilo para tu ver. Na América Latina, a carne de boi tem essa força toda, que tem no Brasil, por exemplo. Agora aqui para nós, o que a gente faz para produzir 1 quilo de carne de boi é um crime sem precedentes. Fora aquele bicho peida muito e arroda muito. E o peidinho dele, o arroto dele, destrói a nossa atmosfera. Acha pouco, a água ainda tem esse tipo de problema. Gente, a gente não pensa nisso, a gente só quer saber de comer. O que é que mata mais no planeta? Fome, né? Não, obesidade. Nós comemos mais do que precisamos. E outros comem menos do que precisam. Nós temos um desequilíbrio nesse processo. Por isso que no nosso lar, no livro Nosso Lar, você vai encontrar a informação bem precisa de como a alimentação é tratada lá na espiritualidade. Eu estou ferrado. Eu já sei que eu estou ferrado, indisciplinado. Então a gente precisa entender que o futuro da gente passa também pela alimentação. Não tem jeito, viu? É só questão de anos. Para a gente ter que repensar tudo. E não acho estranho se nos próximos anos... Que horas? 9 o quê? Eu não consigo mais ver nada. Então tudo bem, então vamos lá. Não estranhe se nos próximos anos, décadas, leis forem criadas para controlar a nossa alimentação. Coisa que aconteceu no nosso lar. Porque nós vamos detonar o planeta comendo, vamos comer o planeta inteiro. Diz que tem uma dieta, que é a dieta da lua, né? Você vai, que dieta é essa, Fábio? É aquilo. Você pode, não pode comer nada, só a lua. Aí o camarada faz dieta. Então assim, nós estamos vivendo um problema que inevitavelmente ele é ambiental, não vamos enfrentar ele. E a espiritualidade vai começar a trazer mensagem, viu? Já traz. Vai trazer muito mais, porque a maior ameaça do nosso futuro é o que a gente está fazendo com o próprio planeta. Não tenha dúvida, eu não tenho mais dúvida disso. É um fato. Quando se fala de espírita na política, eu já vou dizendo, tem que engajar esse danado numa tarefa que envolva o planeta. Porque não adianta, os nossos passos estão marcados. Inclusive, existe uma coisa chamada pegada ambiental. O conceito de pegada ambiental é o seguinte: tudo que a gente tira do planeta, nós deveríamos deixar o planeta respirar o suficiente para produzir o que a gente tira. Seria a busca do equilíbrio. Só que a gente tira tanto, sem se preocupar com isso há tanto tempo, que em 1972 nós empatamos tudo que a gente tirava do planeta. O planeta já no sufoco conseguia dar o que a gente tirava. Agora, nós já estamos em 1,5 planeta. Nós estamos devendo meio planeta. Os pesquisadores dizem que em 2050 nós precisaremos de outro planeta para atender a demanda que a gente tira. Então a retirada é absurda e a garantia do planeta poder dar a resposta é quase agora diminuta. Então é preciso que a gente tenha atenção a isso. A Mata Atlântica era assim quando os portugueses aqui chegaram, aqueles ladrões, e ficou assim no nosso tempo. Nós destruímos muito mais de 50% aqui. Mata Atlântica, nós destruímos mais de 94%. Nós estamos aqui, o Centro Espírita Serra de Deus está em cima de uma área onde já foi Mata Atlântica. Óbvio, as cidades precisavam ser construídas, mas precisávamos conviver com a natureza. Nós não sabemos fazer isso, a gente nem entendia que a gente estava destruindo. Agora a gente entende. Essa mata aqui, chama-se Mata do Frio, no centro de Paulista, 43 hectares, transformamos em área pública. Nós temos 40% de Paulista ainda preservada, é incrível, mesmo com toda a desgraça que eu falei até agora. E tem uma cidade diferente que precisa ser cuidada. Para terminar, na pergunta 705 do Livro dos Espíritos, no capítulo que versa sobre a lei da conservação, Allan Kardec pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Ao que a espiritualidade responde: é que é ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Ponto.
A terra produzirá sempre o necessário. Se o necessário soubesse o homem contentar-se. Os espíritos avaliaram há 157 anos atrás o que viria. Já deu a dica. Questão 799 dos espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é taxativa, destruindo o materialismo. Para que tanto celular? Acaba tem 3, 4, 5, não sei para que tanto. Que é uma das chagas da sociedade. Nós materializamos a vida e não nos espiritualizamos. A espiritualização desmaterializa tudo em torno de nós. Ou o homem se espiritualiza, ou ele não vai compreender essas verdades que eu citei aqui. E nós estamos à margem de um grave problema que talvez vai nos custar muitas vidas ainda. Então não dá para deixar esse alerta. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. E é um provérbio indígena. Hoje eu diria para ele: quando tudo isso acontecer, vocês vão entender que dinheiro não se come, porque dinheiro não existe. Dinheiro é virtual. Nosso dinheiro no banco não existe. O mundo capitalista nos engana. Se todo mundo for no banco agora e pedir o dinheirinho para devolver na mãozinha da gente, não tem dinheiro para pagar todo mundo. Nós somos iludidos pelo materialismo. Enquanto isso ainda estiver aí presente, nós não vamos entender qual o caminho a seguir. Ninguém pode voltar atrás. Verdade, nós não podemos mais reconstruir como era antes e fazer um novo começo. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Vamos cuidar primeiro das nossas consciências e saber para onde a gente quer ir. Nós podemos ajudar o planeta, sim. Há saídas. Agora é preciso que a mudança parta do ser como ser individual, depois como ser coletivo e principalmente como sujeito político. Político eu estou falando como sujeito político do planeta. E isso é uma necessidade agora humana. O equilíbrio da vida está em suas mãos. Faça a diferença, o planeta agradece. Quem quiser a palestra de Divaldo, manda um recado para mim no Facebook, que eu devolvo de forma desmaterializada. Né? Muita paz para todos, muita luz, que possamos ser essas pessoas que o planeta deseja que sejamos. Muita paz.